Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Esse mesmo pastor, esse mesmo deputado que ontem estava lá orando pelo presidente Lula. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião, disse Vossa Excelência, a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja. O presidente Lula sancionou a lei que cria o Dia da Música Gospel. Em se tratando de evangelho e de igreja de Cristo, não sei qual é a serventia, qual o propósito disso para a igreja, não sei em que isso vai servir, mas fato é que Lula ele sancionou essa lei que cria o Dia Nacional da Música Evangélica. E ele fez uma cerimônia lá no Palácio do Planalto e algumas personalidades políticas esteve presente. Dentre eles, a pessoa do deputado e pastor Antônio de Paula, que estava representando a Frente Parlamentar Evangélica. Vou mostrar aqui para vocês o vídeo, o momento do cerimonial, a fala do Antônio de Paula, o que ele disse, e que tem gerado algumas polêmicas e algumas críticas por conta do posicionamento do Antônio de Paula, que outrora estava muito ligado à pessoa do ex-presidente Bolsonaro, criticou veementemente o Lula, fazendo duras críticas, e agora mantém essa proximidade aí, né? Vou mostrar aqui o vídeo e depois eu quero trazer aqui minha opinião, fazer aqui um comentário bem breve sobre essa proximidade que alguns pastores agora estão fazendo com o atual presidente Lula, pastores esses que outrora criticava veementemente o Lula, a esquerda, tinha uma aliança, uma proximidade forte com o ex-presidente Bolsonaro, e agora estão aí, parece que flertando com o atual presidente e com a esquerda, talvez. Eu vou trazer aqui a minha opinião e fazer um comentário sobre isso. Não saia do vídeo não, porque eu sei que é do seu interesse, principalmente você que é cristão, tá bom? Dá uma olhada aqui no vídeo. Está aqui o nosso querido deputado Antônio de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião, disse Vossa Excelência, a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Agora é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social de seus governos, que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa e Minha Vida. E também, graças a essa visão social, que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores. Gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de Vossa Excelência. Em nome da minha consciência cristã, quero lhe agradecer, presidente, em nome de todos esses irmãos espalhados pelo Brasil. E tem um outro vídeo que já mostra ele orando ali junto com outros irmãos, orando pelo presidente Lula.
Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Quanto a orar, isso aí, né, é obrigação de todo cristão, seja político ou não, seja pastor ou não pastor. A Bíblia fala que nós devemos orar por todos aqueles que estão exercendo autoridade sobre a nação. Para quê? Qual é o propósito dessa oração? A Bíblia também diz, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Mas para muita gente isso aí já é uma aliança, isso aí já é uma proximidade visando algum interesse. Aquele que tecia críticas veementes, fortes contra o Lula, agora está orando por ele. Quem lembra dessa fala aqui dele, do Antônio de Paula? Lula ladrão tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Esse mesmo pastor, esse mesmo deputado que ontem estava lá orando pelo presidente Lula. E aqui vem a minha opinião, né? O porquê nós cristãos não devemos depositar a nossa confiança, esperança nesses líderes evangélicos que se enveredam para a política. Por quê? Porque hoje eles têm uma posição, amanhã eles podem ter outra e mudam assim com muita facilidade, porque tem interesses escusos por trás dessas mudanças de posicionamentos. Não é algo sem pensar, desproposital, sem querer, sem pensar. Não, é tudo orquestrado, projetado, planejado, muito bem ali elaborado, porque é assim que funciona essa turma política. Por que eu não concordo com pastores que, ao mesmo tempo que são pastores, assumem posições na política, cargos políticos? Por conta disso. E isso traz um dano para a igreja. Isso desmoraliza a igreja, porque querendo ou não, ainda que a gente fale, não, mas esse pastor não me representa, esse pastor não representa a igreja. Tudo bem, não me representa, provavelmente não representa você, mas eles têm uma representatividade para muitas igrejas evangélicas, para muitas denominações, e a população, a sociedade no modo geral, quando olha para eles, olham como pastores de igreja evangélica. E na mente dessas pessoas, eles representam, se não todos, uma boa parte de evangélicos. E isso acaba gerando, quando a gente vê esse tipo de conduta, uma descredibilidade para a igreja e para o evangelho. Me lembra até do outro camarada também, do pastor Anderson Silva, que em um podcast junto com Nicolas Ferreira, estava incentivando a igreja a fazer orações imprecatórias contra o Lula. Vocês lembram disso? Quando ele chegou e falou, a gente tem que orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula. Não demorou muito, estava ele lá abraçado com ministros do Lula. Bom, mas eu me arrependi, eu estava errado. Amém. Aqui não vem ao caso. A questão é pastores que dirigem congregações, dirigem igreja, né? Tem um rebanho, tem influência sobre muitas pessoas que hoje têm um posicionamento, tecem críticas fortes, duras contra o presidente, por exemplo, que hoje está fechando com o Bolsonaro, amanhã está fechando com o Lula, hoje se diz mais à direita, amanhã se diz mais à esquerda. Assim, mudam com muita facilidade seus posicionamentos e, como falei, sempre tem segundas intenções. Isso gera uma descredibilidade para a igreja. Desde que a igreja se envolveu demasiadamente com política, a igreja evangélica no Brasil nunca mais foi a mesma. Hoje em dia a dificuldade de você pregar para uma pessoa, de falar de Jesus para uma pessoa é muito grande, porque as pessoas já olham para você com aquele emblemazinho na testa, como se você fosse bolsonarista ou lulista. E aí eu concordo com o Antônio de Paula quando ele diz que a igreja não tem dono, o dono da igreja é Jesus, a igreja não é nem de direita, não é de esquerda. De fato, ele tá certo. Nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos e forasteiros aqui.
Mas a conduta que esses líderes adotam perante a política, principalmente na última eleição, é como se a igreja tivesse dono aqui na terra. É como se a igreja tivesse um lado político. Temos o evangelho como nosso parâmetro de vida, como estilo de vida. Eu, sinceramente, para mim não muda nada. Se ele vai apoiar Lula, se ele deixa de apoiar, se ele era bolsonarista, agora apoia Lula, se ele está se distanciando do Bolsonaro e se aproximando de Lula, se ele era de direita e agora é esquerda. Ó, tô nem aí, seja qualquer que for o pastor. A minha preocupação é com os simples, com as pessoas que andam pela cabeça desses líderes, que mudam de acordo com o que eles mudam. Deixa aqui embaixo a opinião de vocês, deixa aqui embaixo o comentário de vocês sobre o que vocês acham de tudo isso. Não se esqueça de se inscrever no canal você que não se inscreveu, ativar as notificações e deixar o like aí para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.